Você não ganha na loteria do jeito que lhe ensinaram a acreditar. Não é sorte, não é acaso, não é um evento raro que acontece com alguém escolhido. Essa narrativa foi criada para manter a mente presa a uma lógica limitada, onde o mundo parece externo, imprevisível e separado de você. Mas a estrutura da realidade funciona de outra forma. O que você chama de ganhar na loteria não é criar algo do zero. É entrar em uma realidade que já existe. Baixar é uma consciência não física, um ser extradimensional que se comunica através do canal da Ryuanka há décadas, trazendo ensinamentos sobre a natureza da realidade, da consciência e das linhas paralelas de existência. Segundo Bashar, a humanidade não vive em um único mundo fixo, mas transita constantemente entre realidades paralelas, selecionadas a cada instante pelo estado interno de cada indivíduo. A partir dessa perspectiva, ganhar na loteria deixa de ser um evento aleatório e passa a ser um efeito natural de alinhamento com uma realidade específica. Neste exato momento, existem incontáveis versões da sua vida acontecendo em paralelo. Em algumas delas, você nunca joga. Em outras, você joga e perde. Em outras, você joga sem apego algum. E em algumas, você já ganhou. Todas essas realidades coexistem agora. O que determina qual delas você experiencia não é esforço, nem desejo intenso, nem repetição mental. É identidade, é estado de consciência, é compatibilidade vibracional. A mente foi treinada para acreditar que o mundo responde às ações físicas de forma linear. Mas a realidade não é linear. Ela é reflexiva. Ela responde ao que você é, não ao que você pede. Quando alguém ganha na loteria, não atraiu números. Apenas se alinhou, mesmo que inconscientemente, a uma versão de si que já existia naquele estado de abundância, neutralidade e permissão. A realidade apenas refletiu isso. Perceba como essa mudança de perspectiva altera tudo. Se ganhar fosse algo que precisa ser conquistado, você estaria sempre em falta, sempre correndo atrás, sempre tentando forçar o universo a obedecer. Mas se ganhar é acessar uma realidade já disponível, então o foco não está fora, está dentro. Não está no controle dos números, está no ajuste do estado interno. Isso significa que a loteria não responde à necessidade, não responde ao desespero, não responde à tentativa de provar valor ou escapar de problemas. Essas frequências pertencem a realidades onde o prêmio continua distante. A realidade não pune, ela apenas corresponde. Ela diz sim àquilo que você sustenta como identidade agora. Você não está separado do campo que organiza os eventos. Você é esse campo se observando a partir de um ponto específico. Quando você muda a forma como se percebe, muda automaticamente a realidade que se torna visível. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você saiu de uma frequência incompatível com aquela experiência e entrou em outra. Por isso, o primeiro passo não é aprender técnicas, nem visualizar números, nem tentar convencer a mente de que merece. O primeiro passo é reconhecer que você não está tentando criar riqueza, mas escolher entre versões de si mesmo. Uma delas vive na realidade onde ganhar é possível, natural e não carregado de tensão. Outra não. Ambas existem. A diferença entre elas não é esforço, é estado. Enquanto você insistir em ver a loteria como algo externo, raro e distante, continuará selecionando realidades onde ela permanece exatamente assim. Quando você começa a entender que a realidade responde à coerência interna, algo se reorganiza silenciosamente. Não fora, mas dentro. Se este entendimento já começou a deslocar algo em você, permaneça nessa frequência. Se inscreva no canal. Sorte é uma palavra conveniente para explicar algo que não se entende. Ela surge quando a mente não consegue enxergar a relação direta entre estado interno e resultado externo. Chamar de sorte é mais confortável do que admitir que existe uma lógica precisa operando por trás de cada experiência. Mas na estrutura da realidade, sorte simplesmente não existe. O que existe é a frequência. E frequência decide resultados. Tudo que você experiencia é compatível com a vibração que você sustenta agora. Não como punição, nem como recompensa, mas como correspondência. A realidade não avalia intenções, não analisa discursos internos e não responde a promessas mentais. Ela responde ao sinal dominante que você emite. Esse sinal é o seu estado emocional habitual, a forma como você se percebe e a coerência ou incoerência
entre o que você sente, pensa e acredita ser. Quando alguém diz foi sorte, na verdade está descrevendo um alinhamento invisível. Um momento em que a identidade daquela pessoa estava em ressonância com uma realidade específica. Não houve esforço especial, nem merecimento calculado. Houve compatibilidade. A realidade simplesmente se encaixou. O problema é que a maioria das pessoas vive em estados contraditórios. Querem abundância, mas vibram sobrevivência. Querem liberdade, mas sentem medo. Querem ganhar, mas carregam urgência, necessidade e tensão. Essas frequências não combinam com realidade de ganho inesperado e leve. Elas combinam com espera, frustração e repetição do mesmo padrão. A realidade apenas confirma isso. Emoção não é consequência do que acontece. Emoção é a base do que acontece. Ela é o indicador mais honesto do seu alinhamento. Quando você sente expansão, leveza ou neutralidade confiante, está em coerência. Quando sente contração, ansiedade ou desespero, há uma crença desalinhada operando. E a realidade responde a essa crença, não ao desejo declarado. É por isso que tentar pensar positivo raramente funciona. Pensamentos são superficiais quando comparados à frequência emocional. Você pode repetir afirmações, visualizar números, imaginar cenas, mas se o corpo estiver tenso e a emoção for de falta, o sinal dominante continua sendo falta. A realidade escuta o que é consistente, não o que é ensaiado. Coerência interna quando pensamento, emoção e identidade apontam na mesma direção. Não há conflito, não há esforço, não há tentativa de convencer o universo. Há uma sensação silenciosa de normalidade. E é nesse estado que mudanças improváveis acontecem, porque não são mais improváveis naquela frequência. São apenas naturais. A frequência não se importa com estatísticas, probabilidades ou lógica social. Esses conceitos pertencem a um modelo limitado de realidade. Para a consciência, o que importa é compatibilidade. Se você está em ressonância com uma experiência, ela ocorre. Se não está, ela não ocorre. Simples, preciso, impessoal. Enquanto a ideia de sorte continuar ativa, você se colocará como pequeno diante de um mundo aleatório. Quando essa ideia cai, algo muda profundamente. Você começa a perceber que não está esperando que algo aconteça por acaso. Está ajustando quem você é. E quando a frequência muda, o resultado muda junto. Não porque você forçou, não porque mereceu, mas porque passou a habitar uma realidade diferente. Quase todos tentam ganhar da forma errada porque foram condicionados a acreditar que a realidade responde à força, à insistência e à necessidade. Desde cedo, aprende-se que quanto mais algo é desejado, mais esforço deve ser aplicado para obtê-lo. Essa lógica pode funcionar em sistemas mecânicos simples, mas falha completamente quando aplicada à estrutura da consciência. A loteria, como qualquer evento de grande ruptura de padrão, não responde à pressão. Ela responde à compatibilidade. O primeiro erro é a necessidade. Quando alguém joga sentindo que precisa ganhar, essa emoção não é neutra. Ela carrega urgência, medo e sensação de falta. A necessidade comunica ao campo que a identidade atual não é suficiente como está. E a realidade, sendo reflexiva, responde mantendo essa identidade em experiências que confirmam a falta. Não porque exista um bloqueio externo, mas porque a frequência da necessidade pertence a realidades onde o prêmio continua ausente. O segundo erro é o desespero disfarçado de esperança. Muitas pessoas dizem que estão confiantes, mas internamente estão tentando escapar de algo. Dívidas, frustração, sensação de atraso na vida. Essa energia não é invisível para a realidade. Ela é o sinal dominante. Quando o impulso de ganhar vem do desejo de fugir da própria experiência presente, a pessoa se ancora ainda mais nela. A realidade não oferece saída para quem rejeita o agora. Ela apenas o amplifica. O terceiro erro é o controle. Controlar números, métodos, datas, rituais ou repetições é uma tentativa da mente de compensar a falta de confiança no mecanismo da realidade. O controle nasce da crença de que, se algo não for forçado, não acontecerá. Mas o controle cria resistência. Ele tensiona o campo. E realidade de ganho inesperado não coexistem com tensão contínua. Elas coexistem com permissão. Outro erro comum é a visualização forçada.
Imaginar cenas repetidamente, tentar sentir algo que ainda não é genuíno, criar emoções artificiais na esperança de enganar a realidade. Isso não funciona porque a realidade não responde à imagem mental, mas ao estado real. Visualizar enquanto se sente carência apenas reforça a distância entre o agora e o desejado. A prática vira um lembrete constante de que ainda não aconteceu. Há também o erro silencioso da comparação. Observar quem ganhou. Tentar copiar hábitos, histórias ou comportamentos externos. Isso ignora o ponto central. Não foi o comportamento que gerou o resultado, mas o estado interno que o tornou possível. Copiar formas sem acessar a frequência apenas cria frustração. Todos esses erros têm algo em comum. Eles partem da ideia de que ganhar é algo que precisa ser alcançado a partir de onde você está. Mas a realidade não funciona por aproximação linear. Ela funciona por mudança de estado. Enquanto você tenta chegar lá, continua escolhendo realidades onde ainda não chegou. Ganhar não é o resultado de tentar mais. É o efeito colateral de parar de lutar contra o agora. Quando a necessidade cede, quando o desespero se dissolve, quando o controle relaxa, algo muda silenciosamente. Não fora, mas dentro. E essa mudança interna é o que aproxima realidades que antes pareciam impossíveis. Não porque você finalmente acertou a técnica, mas porque deixou de sustentar a frequência errada. A partir daqui, o foco muda. Não estamos mais desmontando crenças populares ou apontando erros comuns. Agora entramos na mecânica real da existência. Não em teorias motivacionais, não em espiritualidade simbólica, mas no funcionamento estrutural da realidade. Entender isso não é opcional se você quer compreender como qualquer mudança profunda acontece. É aqui que a lógica comum começa a falhar e a lógica da consciência assume. A realidade não nasce da matéria. A matéria nasce da consciência. Isso inverte completamente tudo o que foi ensinado. O mundo físico não é a causa primária das experiências, mas o efeito visível de estados internos. A consciência vem primeiro, sempre. Ela é o campo onde todas as possibilidades existem simultaneamente. O que você chama de mundo é apenas uma dessas possibilidades tornada visível por coerência vibracional. O presente não é apenas um momento no tempo. Ele é o único ponto onde qualquer coisa pode ser criada ou selecionada. O passado não cria nada. O futuro não cria nada. Ambos são interpretações mentais. Toda experiência acontece agora porque toda seleção de realidade acontece agora. A cada instante, você não está avançando no tempo, está mudando de versão de si mesmo. E cada versão habita uma realidade compatível com o estado que sustenta. Isso significa que você não muda o futuro corrigindo o passado. Você muda a experiência agora. Quando o estado interno muda, a realidade correspondente se torna visível. Não como punição ou recompensa, mas como correspondência automática. A realidade não decide, ela reflete. A consciência não está localizada no corpo. O corpo é uma expressão localizada da consciência. Você não é um ser físico tentando influenciar um universo maior. Você é o campo maior se observando através de uma perspectiva específica. Quando isso é compreendido, a ideia de fazer a realidade acontecer perde sentido. A realidade já está acontecendo em infinitas variações. Você apenas escolhe qual delas percebe. O que faz essa escolha não são pensamentos isolados. É o estado dominante. A soma entre emoções, crenças e identidade. É isso que define a frequência. E frequência não é algo místico. É coerência. É alinhamento interno. Quando há conflito interno, a realidade reflete conflito. Quando há clareza, a realidade se reorganiza em clareza. Nada disso exige esforço. Esforço pertence à mente que acredita estar separada do processo. A consciência não força, ela permite. Quando você tenta controlar resultados, está assumindo que a realidade não sabe se organizar sozinha. Quando você permite, está reconhecendo que existe uma inteligência maior operando, da qual você faz parte. A realidade responde ao que você é, não ao que você quer. Esse é o ponto central. Desejo sem alinhamento cria a frustração. Alinhamento sem desejo cria movimento natural. É por isso que grandes mudanças costumam acontecer quando a resistência cai. Não porque algo externo decidiu ajudar, mas porque você saiu do caminho. Compreender como a realidade realmente funciona não é sobre decorar conceitos.
É sobre reconhecer-se como parte ativa do mecanismo. Não alguém pedindo algo ao universo, mas alguém selecionando experiências a partir do estado que sustenta agora. E quando isso é visto com clareza, tudo começa a se rearranjar de dentro para fora. Emoção não é uma reação ao que acontece no mundo. Essa é uma das maiores distorções ensinadas. Emoção vem antes do evento, não depois. Ela não é um efeito colateral da realidade. É o comando que instrui qual realidade pode ser experimentada. O que você sente agora não está comentando o mundo. Está moldando o campo a partir do qual o mundo se apresenta. Toda emoção carrega uma frequência específica. Algumas expandem, outras contraem. Expansão é sensação de abertura, curiosidade, leveza, neutralidade confiante. Contração é tensão, urgência, medo, culpa, ansiedade. Nenhuma delas é errada. Ambas são mensagens. A diferença é que uma indica alinhamento com quem você realmente é e a outra sinaliza resistência a esse alinhamento. Quando você sente contração, não significa que algo deu errado. Significa que uma crença desalinhada está ativa. Talvez uma ideia de falta, de não merecimento, de tempo perdido ou de necessidade de controle. A emoção surge para mostrar isso. Se você tenta suprimir essa emoção, distrair-se dela ou fingir que não existe, a mensagem permanece não ouvida. E a realidade continua refletindo o mesmo padrão. É por isso que tentar controlar pensamentos não funciona. Pensamentos são sintomas, não causas. Eles flutuam na superfície da consciência, enquanto a emoção revela o núcleo. Você pode tentar substituir pensamentos negativos por positivos, mas se a emoção subjacente continuar sendo de medo ou urgência, o sinal dominante não muda. A realidade responde ao que é consistente, não ao que é ensaiado mentalmente. Forçar positividade é outra armadilha comum. Sorrir enquanto se sente tenso não é alinhamento, é conflito interno. A realidade percebe esse conflito como incoerência e responde com experiências igualmente incoerentes. Alinhamento real não exige euforia constante. Exige honestidade emocional. Exige presença. Exige permitir sentir o que surge sem julgamento, para que a informação contida ali possa ser integrada e liberada. Emoção é linguagem direta entre a consciência e o campo. Quando você se sente expansivo, está literalmente sinalizando permissão. Quando se sente contraído, está sinalizando resistência. Nenhuma dessas respostas precisa ser combatida. Ambas precisam ser compreendidas. A transformação não acontece ao mudar a emoção à força, mas ao reconhecer a crença que a sustenta e permitir que ela se dissolva naturalmente. Isso muda completamente a forma como você se relaciona com qualquer objetivo. Em vez de perguntar como faço isso acontecer, a pergunta se torna quem estou sendo enquanto penso nisso. Se o corpo aperta, se a respiração encurta, se apressa, algo está fora de alinhamento. Não como falha, mas como feedback. Quando a coerência interna começa a se estabelecer, a emoção se estabiliza. Não em excitação artificial, mas em uma calma aberta. Um estado onde nada precisa ser provado. Esse estado é extremamente poderoso porque não emite ruído. Ele não pede, ele permite. E realidades que antes pareciam distantes começam a se aproximar sem esforço visível. A emoção não pede que você a controle. Ela pede que você a escute. Quando isso acontece, o comando muda. E quando o comando muda, a realidade não tem escolha a não ser responder de outra forma. O dinheiro nunca foi prêmio. Ele apenas ocupa esse lugar porque foi eleito como símbolo. Um símbolo poderoso. Sim, mas ainda assim um símbolo. Quando você confunde o símbolo com a essência, cria uma distorção que bloqueia exatamente aquilo que busca. A realidade não responde ao símbolo isolado. Ela responde ao estado interno que o símbolo representa. Dinheiro não é abundância. Dinheiro é uma tradução física de um estado de fluxo, confiança e permissão. Quando esse estado existe, o dinheiro pode aparecer. Quando esse estado não existe, o dinheiro se torna uma obsessão, uma fonte de tensão e um lembrete constante de falta. Não porque o dinheiro seja ruim, mas porque a identidade que observa está desalinhada. A maioria das pessoas fixa o olhar no dinheiro como se ele fosse a causa da liberdade. Mas isso inverte a ordem real das coisas. A liberdade vem primeiro. A leveza vem primeiro. A sensação de estar seguro em si mesmo vem primeiro.
O dinheiro, quando aparece, apenas reflete isso. Quando você tenta usar o dinheiro para criar esse estado interno, está tentando empurrar a realidade de trás para frente. Essa fixação gera contração. O corpo percebe o dinheiro como solução para um problema interno e entra em estado de sobrevivência. A respiração muda, a mente acelera, a emoção se estreita. Esse estado comunica ao campo uma mensagem clara: falta, medo, urgência. E a realidade, sendo coerente, devolve experiências compatíveis com isso. O fluxo se fecha não por punição, mas por incompatibilidade. A abundância real não é acumular, é circular. É saber que o necessário chega quando é necessário. É confiar que a realidade se reorganiza sem precisar ser vigiada. Esse estado não depende de saldo bancário. Ele depende de identidade. Pessoas que vivem nesse estado podem ganhar dinheiro de formas inesperadas, perdê-lo e recuperá-lo sem trauma, ou acessá-lo em quantidades extremas sem perder o eixo interno. Quando a identidade está alinhada à leveza, o dinheiro deixa de ser carregado de significado emocional. Ele passa a ser neutro, útil, um meio, não um fim. Essa neutralidade é essencial porque realidades de grande abundância não coexistem com apego emocional intenso. Elas coexistem com confiança silenciosa. É nesse ponto que muitos se confundem. Acreditam que soltar o apego ao dinheiro significa rejeitá-lo. Não é isso. Soltar é retirar dele a função de preencher algo que não é material. Quando você para de pedir ao dinheiro que resolva questões de valor pessoal, segurança emocional ou identidade, ele se torna livre para circular. A realidade responde quando você deixa de olhar para o dinheiro como salvação e passa a vê-lo como reflexo. O foco muda do quanto para o como estou sendo agora. E quando esse estado interno se estabiliza em confiança, algo curioso acontece. O símbolo começa a aparecer sem esforço, não como prêmio por bom comportamento, mas como consequência natural de coerência. A abundância verdadeira não grita, ela flui. A partir deste ponto, a mudança se aprofunda. Não estamos mais falando apenas de emoção, dinheiro ou mecânica da realidade. Estamos falando de identidade, porque identidade é o verdadeiro seletor de realidades. Não é o que você quer, nem o que você pede, nem o que você tenta atrair. É quem você está sendo agora. A realidade não se move em direção aos seus desejos. Ela se revela a partir da sua compatibilidade com eles. Existe uma diferença fundamental entre desejar algo e ser compatível com aquilo que se deseja viver. Desejo, por si só, não cria acesso. Muitas vezes, ele apenas evidencia a distância entre o estado atual e a experiência pretendida. Ser compatível, por outro lado, não exige esforço. É um encaixe silencioso. É quando a realidade que você quer experimentar reconhece você como parte dela. A maior confusão está na ideia de atração. A crença de que você precisa puxar algo para si, convencer o universo, insistir até que ele ceda. Isso pressupõe separação. Pressupõe que aquilo que você quer está fora, distante, indisponível. Mas a realidade não funciona por atração. Ela funciona por reflexão. Ela reflete quem você é, não o que você persegue. Identidade não é um rótulo social. Não é profissão, nome, história ou conta bancária. Identidade é o conjunto de crenças silenciosas que você sustenta sobre si mesmo. É o que você considera possível. É o que você acha normal. É o que você espera sem perceber que espera. É nesse nível que a seleção acontece. Quando alguém diz, isso não é para mim, não está descrevendo um fato externo. Está revelando uma identidade. Quando alguém vive esperando que algo mude para então se sentir diferente, está invertendo a ordem. Primeiro a identidade muda, depois a realidade acompanha. Sempre foi assim. Por isso tantas pessoas passam a vida desejando, visualizando, esperando sinais, mas permanecem nas mesmas experiências. Não porque estejam fazendo algo errado, mas porque continuam sendo a mesma versão de si. A realidade não responde a pedidos feitos a partir de uma identidade antiga. Ela responde quando a identidade muda e o pedido deixa de ser necessário. Ser compatível com uma experiência não significa agir como se ela já tivesse acontecido de forma artificial. Significa habitar um estado interno onde aquela experiência faria sentido, onde não causaria choque, onde não seria usada para preencher vazios.
onde não se tornaria identidade. Esse estado é calmo, neutro, presente. A realidade não entrega experiências que desestabilizam quem você é. Ela entrega experiências que confirmam quem você já se reconhece sendo. Se algo parece grande demais, distante demais ou improvável demais, isso não diz nada sobre a realidade. Diz apenas que a identidade atual ainda não se expandiu até aquele ponto. E essa expansão não acontece por esforço. Acontece por reconhecimento. Quando você começa a perceber que não precisa se tornar alguém melhor para acessar outra realidade, mas apenas soltar definições limitadas sobre quem você é, algo se reorganiza. Não fora, dentro. Você não atrai aquilo que quer. Você reflete aquilo que é. E quando isso é visto com clareza, o jogo muda completamente. Porque em vez de tentar alcançar realidades distantes, você começa a permitir que versões mais amplas de si mesmo se tornem naturais. E a realidade, como sempre, apenas acompanha. O estado de quem já ganhou não é o que a mente imagina. Não é euforia constante. Não é excitação exagerada. Não é sensação de vitória ou alívio dramático. Essas imagens pertencem a quem ainda está tentando chegar lá. Quem já vive nessa realidade opera a partir de um lugar muito mais simples e silencioso. O estado é neutro, presente, estável. E exatamente por isso é poderoso. Não a urgência. A urgência desaparece porque não existe mais a sensação de que algo precisa acontecer para que a vida comece. O tempo deixa de ser um inimigo. O agora deixa de ser um obstáculo. Existe uma confiança tranquila de que as coisas se ajustam sem esforço. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque a identidade não está mais em guerra com o momento presente. Quem já ganhou não passa o dia pensando na loteria. Isso é importante entender. O prêmio não ocupa o centro da consciência. Ele não define valor pessoal, não resolve inseguranças internas, não é usado como prova de merecimento. Ele simplesmente é um fato dentro de uma realidade mais ampla. Assim como respirar, caminhar ou dormir. Normalidade é um elemento-chave desse estado. A leveza. Leveza no corpo, nas decisões, nas expectativas. A mente não corre para o futuro tentando prever cenários. Não há necessidade de controlar desdobramentos. Existe curiosidade, não ansiedade. Existe abertura, não apego. A vida é vivida com interesse genuíno, não com espera. Esse estado também não rejeita desafios. Não há negação da complexidade da vida. A diferença é que os desafios não são interpretados como ameaças à identidade. Eles são vistos como movimentos naturais da experiência. Essa neutralidade emocional cria um campo interno extremamente estável, onde grandes mudanças não causam colapso. Outro ponto importante é a ausência de carência. Quem já vive nessa realidade não sente que algo está faltando. Isso não significa que tudo seja perfeito, mas significa que a identidade não está baseada na falta. A sensação de completude não vem do dinheiro. Ela já existia antes. O dinheiro apenas entrou como reflexo. Esse estado não pode ser fabricado. Ele não surge de afirmações repetidas ou visualizações intensas. Ele emerge quando crenças de insuficiência são soltas. Quando a necessidade de provar algo ao mundo se dissolve. Quando a pessoa para de negociar consigo mesma para se sentir em paz. É por isso que tentar agir como se já tivesse ganho quase sempre falha. A mente tenta copiar comportamentos externos, mas o estado interno permanece tenso. O campo percebe isso imediatamente. Realidades não respondem à atuação, respondem à coerência. O estado de quem já ganhou é simples demais para impressionar. Ele não chama atenção. Ele não força sinais. Ele não exige garantias. Ele apenas permite que a vida se mova. E é exatamente essa permissão que torna essa realidade acessível. Quando você começa a reconhecer esse estado dentro de si, mesmo que em pequenos momentos, algo muda. Não fora, dentro. E essa mudança interna é o verdadeiro indicador de que você está se aproximando não de um resultado, mas de uma versão mais ampla de quem você é. Existe um paradoxo que a mente resiste em aceitar, mas que governa silenciosamente o acesso a qualquer realidade desejada. Quanto mais você precisa que algo aconteça, mais distante essa experiência se torna. E quanto menos você precisa, mais próximo você está. Não por ironia, não como teste, mas por coerência vibracional.
A necessidade carrega uma mensagem muito específica. Ela diz que o agora não é suficiente, que algo está faltando, que a vida só pode começar depois que determinada condição for atendida. Essa mensagem cria resistência imediata. A realidade não reage à necessidade oferecendo alívio. Ela reage confirmando o estado que a gerou. Se a identidade está ancorada na falta, a experiência refletida continuará orbitando a falta. O apego nasce exatamente aí. Apego não é gostar de algo. Apego é atribuir a algo a responsabilidade de preencher um vazio interno. Quando você se apega ao resultado, está dizendo que sem ele você não estará bem. Esse estado interno é pesado, tenso, contraído, e realidade de fluidez não coexistem com contração contínua. O controle surge como tentativa de aliviar essa tensão. Controlar é a mente tentando garantir segurança onde não confia no fluxo. Controlar números, métodos, timing, sinais. Cada tentativa de controle reforça a crença de que algo pode dar errado se você não vigiar. A realidade percebe isso como desconfiança no próprio mecanismo e responde mantendo você em experiências onde o controle parece necessário. Soltar não é desistir. Essa é uma confusão comum. Desistir vem do cansaço e da frustração. Soltar vem da compreensão. É quando você percebe que não precisa apertar algo para que ele exista. Soltar é retirar a carga emocional excessiva. É parar de negociar com o futuro para tolerar o presente. Quando a necessidade cai, algo muda imediatamente no campo interno. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, a mente desacelera. Não porque tudo foi resolvido, mas porque a identidade não está mais se apoiando em uma condição externa para se sentir inteira. Esse estado é extremamente compatível com realidade de ganho inesperado, porque não exige compensação. A mente teme soltar porque acredita que, sem pressão, nada acontecerá. Mas essa crença pertence a uma visão limitada da realidade. O que move o campo não é insistência, é clareza, é coerência, é permissão. Realidades não são acessadas por força, são acessadas por sintonia. É nesse ponto que o paradoxo se revela. Quando você para de precisar, você para de emitir resistência. Quando a resistência cai, a realidade se reorganiza. Não porque você abriu mão do desejo, mas porque deixou de bloqueá-lo com medo e controle. O desejo permanece, mas agora ele é leve, não urgente, não carregado. Você não precisa convencer a realidade de nada. Ela já está disponível em múltiplas versões. O que define qual delas se torna visível é o estado que você sustenta. Quanto mais você confia, mais o campo se abre. Quanto menos você aperta, mais espaço existe para que algo diferente aconteça. E é justamente quando você para de tentar chegar lá que percebe que sempre esteve se aproximando. Agora tudo converge. Até aqui, cada entendimento removeu uma camada de resistência. Cada insight ajustou a percepção. Neste ponto, a integração final acontece não quando você faz algo novo, mas quando para de forçar. A realidade não exige esforço extra para se reorganizar. Ela apenas espera que a interferência cesse. Quando a resistência cai, o ajuste acontece sozinho. Forçar é tentar empurrar a realidade para um formato que a mente considera seguro. É agir como se o universo precisasse ser convencido, lembrado ou pressionado. Essa postura nasce da crença de separação, da ideia de que você está fora do mecanismo, observando de longe, tentando influenciar algo maior. Mas quando essa crença começa a se dissolver, algo muda profundamente. Você percebe que não está tentando fazer a realidade funcionar. Você está dentro do funcionamento. A realidade se ajusta automaticamente ao alinhamento interno porque esse é o seu estado natural. O desalinhamento exige esforço, exige vigilância constante, controle, repetição, justificativas. O alinhamento, ao contrário, é simples. Ele não precisa ser mantido à força. Ele emerge quando você para de sustentar crenças que não são verdadeiras para quem você realmente é. Quando a resistência cessa, o campo interno entra em coerência. Emoção, pensamento e identidade começam a apontar na mesma direção. Não há conflito, não há urgência, não há tentativa de antecipar resultados. Esse estado é silencioso, mas extremamente organizado. A partir dele, a realidade começa a se rearranjar de formas que a mente não poderia planejar.
Esse ajuste não acontece porque você mereceu. Não acontece porque fez tudo certo. Acontece porque deixou de bloquear. Muitas vezes, as maiores mudanças surgem quando você não está mais observando, esperando ou medindo progresso. Elas surgem quando você está presente demais para se preocupar com isso. O campo responde à presença, não à vigilância. É importante entender que permitir não é passividade, não é cruzar os braços e esperar. Permitir é agir sem tensão. É responder ao que surge sem exigir garantias. É mover-se a partir da clareza, não da necessidade. Quando esse estado se instala, ações se tornam naturais, intuitivas, precisas. Não há desgaste, não há sensação de esforço excessivo. A mente pode estranhar esse ritmo. Ela foi treinada para associar resultado a esforço. Quando vê as coisas se ajustando sem luta, tenta intervir, retomar o controle, ajudar. Mas cada tentativa de ajuda baseada em medo reintroduz resistência. O convite aqui é confiar no mecanismo, não cegamente, mas por reconhecimento. Ele sempre esteve funcionando. A realidade não precisa de instruções adicionais. Ela responde instantaneamente ao que é coerente. Quando você para de forçar um desfecho específico, abre espaço para soluções que não estavam no seu radar, caminhos que não dependem de sacrifício, resultados que não exigem desgaste. O alinhamento não cria milagres. Ele remove obstáculos invisíveis. E quando esses obstáculos caem, o fluxo retorna ao seu curso natural. A realidade não faz esforço para se ajustar. Ela apenas reflete. E quando você para de resistir, ela não tem escolha a não ser se reorganizar de acordo com quem você está sendo agora. Quando a mente tenta decidir o quando e o como, ela sai do seu papel natural. Esses dois elementos não pertencem à lógica mental. Eles pertencem à sincronicidade. A sincronicidade é a inteligência invisível que organiza eventos quando a coerência é interna. Não é algo que você cria. É algo que se ativa automaticamente quando o alinhamento está presente. A mente opera em linha reta. Ela precisa de etapas, previsões, garantias. Ela quer saber o próximo passo antes mesmo de dar o primeiro. Mas a realidade não funciona assim. Ela se move em padrões não lineares, conectando pontos que a mente sequer percebe. Quando você tenta antecipar o quando e o como, está assumindo que essa inteligência maior não é confiável. E essa suposição cria interferência. Sincronicidade não responde à pressa. Ela responde à prontidão vibracional. O evento não acontece quando você quer. Acontece quando o estado interno está compatível com ele. Isso não é atraso. É precisão. O campo espera até que a experiência possa ser integrada sem choque, sem ruptura interna, sem necessidade de compensação emocional. Quando existe coerência vibracional, as peças começam a se mover sozinhas. Pessoas aparecem, informações surgem, impulsos internos se tornam claros, decisões parecem óbvias. Não há esforço em conectar os pontos. Eles simplesmente se conectam. A sincronicidade não exige planejamento detalhado. Ela exige disponibilidade. O como também não pertence à mente porque quase sempre vem por caminhos inesperados. Se você fixa um método, limita o campo. A realidade é muito mais criativa do que qualquer estratégia mental. Ela pode usar encontros casuais, mudanças sutis de rotina, impulsos aparentemente aleatórios. Quando você confia, reconhece esses movimentos como naturais. Quando não confia, os ignora ou os descarta por não se encaixarem no plano original. É comum confundir sincronicidade com passividade, mas sincronicidade exige ação. A diferença é que a ação surge do alinhamento, não da ansiedade. Você age porque algo faz sentido, não porque está tentando acelerar um resultado. Essa ação é leve, precisa, sem desgaste. É uma resposta, não uma imposição. Quando a mente insiste em controlar o timing, cria tensão. Essa tensão sinaliza ao campo que ainda há medo. Medo de perder, medo de errar, medo de confiar. Enquanto esse medo está ativo, o campo reorganiza experiências que mantêm a pessoa em preparação, não em conclusão. Não como punição, mas como reflexo. A sincronicidade entra em cena quando você solta a vigilância excessiva, quando para de medir progresso, quando deixa de comparar o agora com o futuro imaginado.
Nesse espaço, o campo encontra abertura para operar, e quando opera, o faz de forma elegante, precisa e muitas vezes surpreendente. O quando não é escolhido, ele emerge. O como não é planejado, ele se revela. E ambos surgem no exato momento em que você está pronto para reconhecê-los sem tensão. Quando isso acontece, o resultado não parece um golpe de sorte. Parece óbvio, natural, como se sempre tivesse sido o próximo passo. A sincronicidade não acelera nem atrasa. Ela apenas respeita a coerência. E quando essa coerência existe, a realidade não precisa ser empurrada. Ela se move sozinha. Você nunca esteve tentando ganhar na loteria. Essa é apenas a interpretação superficial da mente. O que realmente esteve acontecendo desde o início é um processo de lembrança. Lembrança de quem você é antes das camadas de medo, esforço e condicionamento. Lembrança de que você não é alguém pequeno tentando influenciar o mundo externo, mas consciência selecionando experiências a partir do estado que sustenta. Quando isso é visto com clareza, tudo se reorganiza. Ganhar deixa de ser um objetivo isolado e passa a ser um possível efeito colateral, um subproduto natural de alinhamento. A loteria não se torna o centro da vida, nem a prova de valor pessoal. Ela se torna apenas uma das muitas formas que a realidade pode usar para refletir coerência interna. Ao longo de tudo que foi explorado, um padrão se revela. A realidade nunca respondeu à tentativa, nunca respondeu à força, nunca respondeu ao controle. Ela sempre respondeu ao reconhecimento. Reconhecimento de estado, reconhecimento de identidade, reconhecimento de que o agora não está errado e não precisa ser consertado para que algo mude. Quando você reconhece que é consciência, algo fundamental se dissolve. A ideia de esforço excessivo cai. A ansiedade perde função. A urgência perde sentido. Você não precisa mais provar nada à realidade. Você não precisa convencê-la de que merece. Você apenas passa a permitir que ela reflita quem você já é quando não está em resistência. Isso não significa que todos os desejos desaparecem. Significa que eles mudam de lugar. Eles deixam de ser tentativas de preencher vazio. Se passam a ser movimentos naturais de expansão. O desejo deixa de gritar. Ele sussurra. E exatamente por isso se torna mais poderoso. A seleção de realidades acontece o tempo todo. Não como evento especial, mas como fluxo contínuo. A cada momento, você escolhe, sem perceber, entre versões de si mesmo. Algumas vivem em luta constante, outras vivem em confiança, algumas vivem esperando, outras vivem presentes. A realidade que se apresenta é apenas o espelho dessa escolha. Ganhar na loteria, nesse contexto, não é algo extraordinário. Extraordinário é o reconhecimento de que você nunca esteve separado do mecanismo que organiza a experiência. Extraordinário é perceber que a vida responde com precisão absoluta ao estado que você sustenta, sem julgamento, sem atraso, sem erro. Quando essa lembrança se estabiliza, você não precisa mais vigiar sinais, contar dias ou interpretar cada evento como confirmação ou negação. Você passa a viver, e ao viver a partir da presença, algo curioso acontece. A realidade começa a surpreender, não porque você pediu, mas porque deixou espaço. Nada aqui é promessa, nada é garantia. E exatamente por isso é verdadeiro. O convite não é acreditar, é reconhecer. Reconhecer que você é maior do que qualquer resultado específico, que sua natureza não depende de números, circunstâncias ou eventos externos. E quando você vive a partir dessa lembrança, qualquer realidade compatível com ela se torna acessível. Algumas simples, outras profundas, outras inesperadas. Ganhar pode ser uma delas, mas o verdadeiro ganho já aconteceu no momento em que você parou de tentar ser algo diferente do que sempre foi. Se este conteúdo expandiu sua percepção e você sente que pode ajudar alguém a sair da mesma luta silenciosa, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora.